Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, feliz 2026, é o nosso primeiro programa do ano. Eu quero desejar a todos vocês que nos acompanham um novo ano cheio de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, não apenas material, mas espiritual. Que esse seja o ano de crescimento seu e da sua família. Eu não sei o que você fez no ano passado, eu não sei se você participou do grande projeto missionário. Se não participou, vamos começar o ano para cima, vamos começar o ano participando. Você pode participar como? Primeiro, orando. Ore por aqueles que estão no campo missionário, por aqueles que estão se preparando para ir. Nós estamos começando agora em janeiro mais uma turma, a turma 59 de missão. São mais de 40 alunos que estarão durante 70 dias aqui em Imperatriz, aprendendo a cultura de outros países, de outros estados. Mas de outros estados como? Passe 3 dias em Macapá e 3 em Santa Catarina, que você vai ver a diferença cultural. Então, se você passar um dia no Maranhão, você vai ver a diferença cultural. A não ser que você vá para São Paulo, que é cheio de maranhense. Bom, mas nós estamos preparando esses missionários para irem para o campo, anunciar Jesus, assim, nos confins da terra, no local que eu e você não vamos. Pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Então, ore por eles. Mas você também pode participar do projeto missionário indo. Vem aqui, treina e vai. Você pode ir no teu vizinho, lá no mercado, onde você vai comprar carne, no supermercado, no caixa do supermercado, na rua, anunciando o evangelho. Esse ano trabalharemos com o tema Imperatriz Celeiro de Missão, que é um celeiro local onde guardamos as sementes, onde colocamos a semente para distribuir. E Imperatriz vai distribuir, continuar distribuindo essa semente. Imperatriz é um celeiro de missões. Bem, a outra maneira que você pode fazer missões é contribuindo. E você já pode começar o ano contribuindo, e eu vou te dar uma dica super legal para contribuição. Você vai na sua congregação, na secretaria, e na hora de entregar o seu dízimo, já entrega a oferta missionária. Mas talvez você não queira ir na secretaria da tua congregação, então vamos lá. Anota o Pix da SEMAD, 322-652-36-0001-46. Repetindo devagar, que o ano está começando, ainda não estou cansada, 322-652-36-0001-46. É o CNPJ da SEMAD. Ou se você tiver com o teu celular aí, aproveita e aponta para o QR Code que está bem na sua tela e contribua de acordo com o que Deus colocou no teu coração. Você já sabe o valor, não adianta pular, não adianta reclamar. Agora, se achar que é pouco, bota mais. Deus está te autorizando a fazer isso. Dito essas primeiras palavras, a gente começa o nosso programa esse ano assim, bem para cima, porque a gente está começando com uma pessoa que é cantor, mas acima de tudo, ele é missionário. Eu podia dizer muitas coisas dele, que eu conheço ele desde 1915. Eu conheço ele do tempo que o noivo vem, diz alguém, e o noivo não vem. Mas eu ia pecar tentando falar sobre ele. Eu prefiro que ele fale, que é o nosso cantor, que nos abandonou e foi embora para o Goiás, né, para Goiânia. Hilton Barbosa, a paz do Senhor. Quem é Hilton Barbosa? Paz do Senhor, Euzenir. Paz do Senhor, todos que estão nos vendo em qualquer lugar do mundo no podcast Campos Brancos. É uma alegria estar aqui, Euzenir. É um prazer estar ao seu lado e é um prazer estar comunicando com todos vocês, aqui diretamente da minha querida e amada Imperatriz, que eu fui, mas o coração ficou. Ficou nada. O coração ficou, mas ficou não. Eu sei que você levou as cordas do coração para lá. Eu levei. Hilton, eu sei que existem cantores e adoradores. Nós temos vários cantores excelentes, com voz espetacular, que cantam, que fazem um show assim, que a gente paga a entrada para ouvir.
tá? Já estão, inclusive, recebendo a glória aqui na terra. Mas nós temos adoradores cuja finalidade, cuja missão é pregar a palavra de Deus, é pregar para um, para dois, sem eles pagarem ingresso, você mesmo pagando. Eu acredito que você é um desses adoradores, eu sempre comento sobre isso. A gente vai já falar sobre a tua missão de adorador na face da terra, mas antes vamos conhecer um pouquinho do Hilton Barbosa. Hilton Barbosa nasceu aonde? É casado? Tem quantos filhos? Vai lá, como é que é? Hilton Barbosa é um maranhense, nascido em Turiaçu, Baixada do Maranhão. Eita! Imperatrizense de coração, ó, até rimou, né? Desde 1985, casado com Janete Claire Ramalho Barbosa. Tenho 3 filhos bonitos que tudinho parece com ela, graças a Deus. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Ana Lourdes, Ed Hilton, interessante. Ed Hilton, quando fomos colocar esse nome, que se fosse menina, seria Ana Lourdes, né? O menino, quando nasceu. Aí já tínhamos a Ana Lourdes, e quando nasceu o próximo, a esposa disse, vai ser Estevão. Aí eu disse, Estevão? Estevão. Aí Edmar, ainda era de saudosa memória, meu concunhado Edmar, disse, se for menino, nós vamos colocar Ed Hilton. Ed de Edmar e Hilton de Hilton Barbosa. E aí foi que ficou. A esposa disse, mas parece nome de remédio. aí ele falou assim, não, vai ser Ed Hilton. Aí nasceu o menino e foi exatamente Ed Hilton, e que normalmente a gente chama de Ed. E a caçula, a Clara, que é a morena, Clara Luzia, né? Luzia em uma homenagem à minha saudosa cunhada, que já partiu, Luzia, esposa do pastor Grande Leonardo. mulher. Grande mulher de Deus. E imperatrizense de coração, apaixonado por Jesus, por missões e panelada. E estou lá no Goiás sentindo falta de tudo isso. Hilton, tem quanto tempo que você está casado com a Janete? 22 anos. Como é que vocês se conheceram? Porque olhando para vocês não tem nada a ver um com o outro, né? Isso é verdade. O casal é inimaginável. Euseni, né? Como é que vocês se conheceram e chegaram ao namoro? Mas eu, quando jovem, na Vila Lobão, que ainda não era Vale, mas já era uma bênção, pastor Zezinho Bezerra, em 1989, aí a gente fez uma campanha de oração lá junto com o Centro de Oração para quem queria... Parou, eu sabia que isso era resultado de campanha de oração. Eu era o único jovem que tocava no círculo de oração. E já estava ficando meio coroa, as irmãs disseram, irmãs, vamos orar para esse jovem casar, né? Aí eu estava sempre tocando com as irmãs, alguém dizia, é o culto das velhas, e eu estava junto lá, tocando, e as irmãs toda vez estendiam as mãos, oravam por mim. Para tu casar. Mas só que essa oração estava ficando muito longa já, eu já estava quase trintando, né? E, de repente, chega lá do Rio de Janeiro, maranhense, imperatrizense, congregando filha da Rio Grande, né? Da nossa Canaã. Chega aí Imperatriz, a doutora Janete, formada, aneluda, anelada, coitada, não estava nem no rabo da fila. Aí Jesus, para responder às orações e fazer o milagre, né, me botou bem na frente. Um dia ela me viu cantando aqui no Templo Central e disse assim, eita, eu vou casar com aquele negão. Engraçado. Quase todo mundo foi contra. Tu orou muito, não, ela não orou nadinha não, né? Não, além dela não orar, mas a minha oração foi tão poderosa com a ajuda do círculo de oração que Jesus cegou a mulher. Menino, foi assim. Aí cegou. É tanto, Eusani, que hoje, até hoje, eu continuo orando para Jesus manter. Ela chama assim, meu negão. Não, sabe como é que a minha mulher me chama? Meu negão lindo. Eu digo, Senhor, continua, Senhor, cegando. Senhor, não deixa ela enxergar. Deixa ela O coração é o contrário do Eliseu. Senhor, abre os olhos desse menino. Senhor, não abre os olhos dela. Não abre os olhos dela. E já temos aí 22 anos de casado, né? Deus tem nos abençoado bastante, tem nos dado uma família. Linda, por sinal. Linda. Meu Deus, que meninos que estão lindos. Lindo. Eu vi ontem e fiquei assim, admirada. Eu vou falar para Clara, que é a morena, você é linda, princesa. Clara é linda. Não que a Ana Lourdes não seja, nem o Ed Hilton, mas a Clara é divina, né? É linda. Interessante, Euseni, quando esses meninos nasceram, a Ana Lourdes branquinha, né? Eu aí quando nasceu pequena. branquinha,
Eu digo, meu Deus, a menina é branca, meu pai. Aí eu peguei ela no hospital, olhei. Eu falei, tem que ter... Aí eu olhei as mãozonas. Aí o narizão de negro, eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Que não tem como negar. Branca, mas deram um burro no nariz da menina e depois arrumou. Depois foi arrumando. Aí ficou aquela branca negra, aí é uma maravilha. Ficou muito bonita. Só que aí a Clara, moreninha, queria ser branca. E a Ana Lúcia queria ser negra. Eu digo, meu Deus, e agora? A Ana Clara dizia, mamãe, por que eu não sou branca? Igual a Ana Lúcia, ela falou, olha para o seu pai. É por causa do pai, minha filha, o problema é o pai. Aí a gente teve que trabalhar isso. Trabalhar com ela. Isso. Aí eu ficava mostrando os personagens negros, eu ficava falando de Nelson Mandela, eu ficava falando dos esportistas negros. E aí ela foi, eu fui colocando... Eu vi a pregação do Billy Graham que até Jesus era escurinho. Eu não entrei nesse particular para não complicar muita coisa, mas eu fui falando, olha, o negro lá em São Francisco, na Califórnia, onde surgiu o movimento pentecostal, né? Um negro, David Simon, que começou o movimento pentecostal, assistindo uma aula, minha filha, por detrás das portas, porque não podia entrar. Mas foi Simon que Deus usou para começar o movimento da Rua Azusa. E era negro, eu digo, negro escuro, seu pai é branco. E ela foi apaixonando pela negrê, e hoje a Clara é totalmente assumida, que alguém pode chamar ela de negra, pode chamar do que quiser. Nesse dia, terminando agora o ano, na aula, no coletivo, uma senhora se aborreceu e chamou ela de negrinha. Aí ela deu um sorriso e com muito orgulho. Sim, branquinha. Então, você tem uma linda família, Deus abençoe. Uma fazendo faculdade, a outra já vai fazer, né? Que coisa mais bonita, a Clara, né? A Ana Lúcia terminando, esse ano agora, outra ela termina psicologia. A Clara, com 17, terminou o terceiro, vai começar a faculdade agora. E ela decidiu fazer a faculdade, aquela que é de esporte, que é dentro da área de esporte, que me fugiu o nome aqui agora. Daqui a pouco ele volta. Ele volta. E o Ed também vai começar direito agora, esse ano também. E como é que o Wilton Barbosa começou a cantar? Tu era pequenininho, tua mãe dizia, meu filho, tu sabe cantar. Eu ia na igreja, esse menino canta. Como é que começou a carreira de cantor do Wilton? A carreira de cantor do Wilton Barbosa começou como a maioria dos cantores do mundo começa. Na igreja, cantando nos corais, nos vocais e nos cultos de rua, tradicionalmente Imperatriz, que é uma marca que até hoje eu continuo participando dos cultos de rua, da campanha de evangelização com o pastor Daci, e até hoje eu continuo carregando as caixas. Eu comecei carregando as caixas de som, aquelas PR500 no ombro, fazendo culto de mocidade. Tinha uns cultos de mocidade à tarde, que Imperatriz na rua, tinha uns cultos de louvor, e eu comecei cantando no vocal. Comecei cantando no vocal Chama Viva, né? Eita, lá 1915 mesmo. Começando no vocal Chama Viva. E os meus primeiros hinos solo, eu comecei não muito bem, porque a banda, ela ia para um lado e eu também ia para outro, né? Até hoje eu não canto com playback, porque eu nunca consegui entrar em acordo com playback, porque ou ele vai na frente ou eu vou atrás. Eu vou atrás. Então, parece que a pessoa que está tocando não entende que o meu tempo é diferente do tempo dele. E eu, na verdade, não tinha ouvido para música. Eu acredito que já tinha algum dom, mas eu precisava despertar esse dom. Mas eu achava que estava cantando certo, só que eu estava cantando para outro rumo. Mas eu tinha vontade de cantar. E um dia, nosso pastor Hildon Cavalcante, que nós congregávamos juntos em 1989, 90, ele pegou e falou assim para mim, olha, meu filho, você tem uma voz, né? Você vai cantar bem ainda, mas você está cantando fora do tom. Eu falei, pastor, o que é isso? O que é isso? Ele falou, não, o tom é o tom do instrumento que você canta. Procura ouvir o CD, procura conversar com os músicos. Eu falei isso. E eu comecei a ouvir os discos de Valdomiro Silva, o disco de Adilson Gigante, de Esdra. O pastor Jairo me deu um disco do Esdra. Mas também só te deram o disco daqueles que nem cantam, moço. Eles explodem em louvor. Olha, o pastor Jairo disse assim, você tem uma voz tenor. E eu vou lhe dar um CD de um cantor que você vai... Aí me deu um disco do Esdra, A Viagem, Grande Viagem. Ei. Um dia Canta um pedacinho dela aí, vai.
Como é que tu canta? Não, como é que tu cantava? Não, como é que tu canta? Só um pedacinho. Só um pedacinho. Então, só um trechinho. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, aleluia, Ele voltará. Um dia assim e bastará. Um dia Eita! Mas era para cantar mesmo, né? Tá, agora, Hilton Barbosa gravou quantos CDs? Hilton Barbosa... Não chegou a gravar disco, não? Gravou? Não, eu gravei fita. Eita, fita cassete. Fita cassete. Eita! Eu lembro do Joel vendendo as fitinhas cassete para gravar o disco. Lembra disso? Eu ia nas congregações para ouvir Joel e Jânio. Eu amava ouvir. Eles foram uma certa inspiração para mim na questão da gravação, né? Eles já eram famosos, né, Joel e Jânio? Aí eu ia nas congregações para ver eles cantar. A primeira fita eu gravei em 89, de Glória em Glória. Agora vai assim aí, vai. De glória em glória aqui, ó. E o crente vai de glória em glória, e o crente vai de glória em glória. Ele é luz do mundo e é sal da terra. E o crente brilha mais que a luz da aurora. Eita! E aí vai. Rapaz, esse eu gosto. E o Noivo Vem? O Noivo Vem é da mesma fita. É da mesma fita. Da mesma fita. É uma regravação do Jorge Araújo e que já era sucesso na época cantada pelo Ageu. Eu era um fã do Ageu. E ele cantava aqui no Tempo Central, na época era o pastor Jair Saldanha, O Noivo Vem, tocado ao vivo. Aí eu digo, meu Deus, um dia se eu for um cantor, eu vou gravar esse hino. E aí, exatamente, foi uma das canções que coloquei no repertório para a fita, né? Eu canto O Noivo Vem. É? Lá em casa. Um trechinho, ó. Em cores de sangue, o sol se esconde atrás dos montes e alguém pergunta onde o noivo está. Refrão. O noivo vem, diz alguém. O noivo vem, alguém diz, oh, aleluia, que hora tão feliz. Mas agora mudou um pouco, agora não é mais o noivo vem, não, agora, cadê o dízimo? Eu gostei da canção, é a mais nova, cadê o dízimo? Ontem eu ria, ouvindo aí a Kézia dizer assim, eu vou botar minha filha para tocar essa música pro pai dela, cantar. E o interessante é que diz que o dinheiro de Deus, ele está no bolso dos créditos. Sim, aí Hilton Barbosa gravou fita, depois quantos CDs? Gravou a fita e depois, em 2001, nós lançamos o Pronto. Pronto! E aí o Pronto, metade do ano foi fita e já no final do ano, para 2002, aí já foi CD. Aí virou CD. Né? Era uma novidade tão grande que geralmente os cantores, especialmente locais, não tinham muito costume de vender o CD em lojas. Vendia nas portas, só que vendia nas lojas eram os cantores de nível nacional, famoso. Então, Euseni, você sabe que quando chegou a nossa rádio, essa questão, vamos falar um nome bonito, essa questão fonográfica, essa questão das produções mudou completamente em Imperatriz. E ainda hoje, Hilton, tem cantor, eu fico assim impressionada, que é tipo assim, a gente tem uma rádio, tá, que toca para o Brasil e para o mundo. Para o mundo. Aí o cantor gasta 100 mil para gravar um CD e ele não tem coragem de ir lá na rádio fazer uma divulgação. Entendeu? Ele não passa lá, ele mora aqui, mas ele faz de conta que é uma coisa que não funciona.
E aí eu vejo Luciano, irmão de Zezé de Camargo, paga para nossa rádio tocar a música dele. Ou seja, o rapaz é famoso, está lá fora e valoriza o que nós fazemos. E o cantor nosso acha que não precisa da nossa rádio. Aí ele passa o ano inteiro sem dizer oi para nós. No dia da festa da rádio ou da exposição, e eu digo exatamente no dia, porque ele não vai uma semana antes, ele não vai um mês antes, vai no dia e diz, dá para me colocar na programação? Aí a gente não tem jeito, porque a gente faz uma programação com antecedência. Aí o irmão se zanga, aí fica bravo. Quando é tipo criança, os pais zangam também. Então a gente está, a Rádio Cidade Esperança, que é a mais querida, mais ouvida. Sim. A gente sempre se coloca à disposição, você sabe. Sim. Você já foi beneficiado com isso, mas os nossos cantores não nos valorizam. Então, cantor, você gastou para gravar o CD, a rádio é o melhor lugar que você tem para divulgar. Sim. Ah, mas agora a gente joga na internet, tem irmão lá do Cafundó do Judas que ele escuta um radinho de pilha, e então, vai lá na rádio. Quer divulgar o teu trabalho? A gente nem cobra muito caro, não, a gente cobra até um preço razoável, sabe? O salário é o amor, mas um amor um pouquinho remunerado. Na verdade, Zeni, ainda hoje, com toda a modernidade das comunicações, né, da internet e de todos os meios de comunicação moderna, o rádio ainda é um dos maiores divulgadores do mundo. Eu não vou dizer só do Brasil, do mundo. A rádio ainda é um dos maiores meios de divulgação. Todos os artistas famosos, eles investem no rádio. Por que o Luciano, um dos nomes mais conhecidos do país em termos de música, hoje louvando a Deus, que coisa linda, por que ele está investindo na Rádio Cidade Esperança, na nossa rádio? Porque ele reconhece o potencial. Esse povo não é bobo, eles não estão fazendo graça, não. Moço, nós ganhamos o troféu Gerando Salvação como a melhor rádio. Meu Deus. Moço, isso não é coisa pouca, não. Aí nós temos cantores aqui, nós temos vários cantores, a Imperatriz, que não valorizam. Eu queria que o Wilton Barbosa aproveitasse e falasse para esse cantor por que valorizar a rádio que você tem. Olha, primeiro, eu, Wilton Barbosa, eu reconheço que eu estou dando os primeiros passos, mas eu devo muito a Deus, à Igreja de Imperatriz, ao pastor Raul e à comunicação, especialmente da Rádio Cidade Esperança. Em 2001, quando estava digamos assim, no início forte dessa nossa rádio, eu estava presente, Zeni. E o Demerval Moreno, você, que foi uma da, digamos assim, que é não só comunicadora, uma das maiores comunicadoras, mas você sempre se colocou como amigo dos cantores. E a rádio, além de estar de portas abertas, de coração aberto, para tocar os cantores, tanto os de fora como os de dentro, só que às vezes os de fora se apresentam mais do que os de dentro. E nós precisamos valorizar o que é nosso. Mas quem não é visto, não é lembrado. Então, meu conselho para você, visite a nossa rádio. Converse com o nosso diretor Wesley, faça uma entrevista e não faça uma graça não, faça um investimento, porque não é gasto, é investimento. Feche um pacotezinho, né? Porque a rádio, para manter uma rádio, para manter uma TV, para manter um meio de comunicação como esse, é caro. Com certeza. É muito dinheiro, é muito imposto. Então, o dinheiro de Deus está no bolso do crente. E esse investimento, ele é melhor para você do que para a rádio. Mas é uma parceria. Não, né? É uma parceria. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Né? Aí eu vendo aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, Os Filhos de Francisco, que a mãe dele e o pai são crentes, né? O pai já morreu, mas a mãe é crente. Aí eu fico olhando. Quando eles começaram, eles ficavam ligando, mandando os amigos ligar para pedir a música. Aqui, Imperatriz, tem pessoa que liga, eu quero ouvir a música do Joel e Jânio. Tá bom, quem está falando? A esposa de um outro cantor, de uma dupla, entendeu?
Aí ela não pede a música do marido dela e depois quer que eu lembre. Que complicado. Eu disse, moço, tem uns 60 cantores Imperatriz, não dá para lembrar. Me lembre, eu nunca deixei de tocar. Nenhum locutor deixa de tocar uma canção quando alguém liga, manda uma mensagem, pede, nosso telefone está disponível. Mas a pessoa não liga para pedir. Ele liga para pedir Fernanda Brum, Alene Barro, Fernandinho, Anderson, mas ele não pede dele. Com exceção do pastor Edmundo. Pastor Edmundo, eu amo o pastor Edmundo. Porque para ele, cantor é Iraci e acabou a conversa. Oh. Cantor é a mulher dele, ele pede a música da mulher dele, ele toca a música da mulher dele. Se todo mundo visse o seu cantor como o pastor Edmundo vê, era bem diferente. Parabéns, pastor Edmundo. Deus abençoe você e a cantora Iraci. É por isso que a fonte é uma pérola. É inesgotável. Gente, agora nós vamos voltar com o Hilton falando sobre como fazer missão através do louvor. Mas antes, eu queria convidar você para comprar aqui no Bazar uma canequinha missionária. Olha, você já orou por missão hoje? É uma delas, a outra, a SEMAD, levando o ídolo de Jesus a sério. Mas a gente tem várias estampas de caneca e você pode escolher, personalizar, e é só R$25 cada uma. Mas para que vocês estão vendendo caneca? Simples. O dinheiro do lucro dessas canecas é revestido em prol da saúde do missionário. O missionário adoece. E quando ele adoece, o salário que nós mandamos para ele não é suficiente para comprar remédio, não. Você sabe quando você adoece quanto custa o remédio, quanto custa o exame, quanto custa uma consulta. O missionário é a mesma coisa, não altera, não. Só muda o nome e o endereço. Então, ele procura a SEMAD atende com muito carinho e esse dinheiro é revestido em prol da saúde do missionário. Se você tiver alguma coisa boa na tua casa, que está só ocupando o guarda-roupa e você não vai usar mais, passou um ano inteiro, não usou, não vai usar, traz aqui para o nosso bazar que a gente revende. Agora, se você quer comprar uma peça legal, barata, que você vai usar e ficar bonito, encantar, vem aqui no nosso bazar, que a gente também tem aqui no Tempo Central, na SEMAD. Então, a gente está indo ali para o comercial, não sai daí não, tá? A gente volta já já com mais Hilton Barbosa. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, esse que vos fala é o missionário Kemuel Ferreira. Estamos aqui na cidade de Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. Para a glória do Senhor, esse ano de 2026, vamos completar 7 anos que estamos aqui nesse trabalho, dando continuidade ao trabalho fundado há 19 anos pelas missionárias Maria Raimunda e Maria de Fátima. Na realização do nosso aniversário, agora, de 19 anos da obra, realizamos o batismo de 4 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Acredito que não tem milagre maior do que esse. Também, para mim, pessoalmente, não há uma alegria maior do que conduzir pessoas ao batismo. A confirmação de uma conversão. Também, falando um pouco sobre a nossa construção, Casa Pastoral / Base Missionária, graças ao apoio de muitos irmãos que cooperaram com a nossa campanha. Já podemos colocar o teto, estamos agora colocando as janelas e fazendo o revestimento dos banheiros. Nossa meta é mudar para casa antes do fim do ano. A gente vai mudar para casa sem pintura, sem piso, mas a gente quer sair do aluguel, estar mais perto dos irmãos também. Agradeço a todos que estão orando, contribuindo, cooperando com essa obra. É a realização de um grande sonho. Um projeto como esse no campo missionário é algo praticamente impossível de realizar, mas Deus torna possível, amém? Então, muito obrigado a todos, nossa equipe SEMAD, na pessoa do nosso pastor Ramos, nossa IEAD, na pessoa do nosso querido pastor Raul Cavalcante, pastor Hildo, que é o meu pastor do campo qual eu fui enviado. Cada pastor presidente, cada pastor congregacional, cada promotor de missões, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso agradecimento no nome de Jesus. Paz do Senhor. O Impacto Europa é um projeto missionário liderado pelo pastor Davi Botelho, que procura 120 obreiros autossustentáveis para levar o evangelho para a Europa. Hoje, o continente europeu é um dos campos mais carentes de fé. Na Irlanda, é cerca de 1,5% de evangélicos. Na Espanha, é menos de 1%. Milhares de cidades sem uma igreja sequer.
Por isso, Deus está levantando uma nova geração de missionários preparados espiritualmente, emocionalmente e profissionalmente para plantar igrejas vivas e multiculturais. O nosso projeto, ele acontece em 4 etapas. Nordeste, visão e intercessão. Sudeste, aprendizado, inglês. Irlanda, evangelismo e alta sustentabilidade. E Portugal e Espanha, plantação de igrejas. Deus escolheu Imperatriz como ponto de partida desse grande mover, uma parceria entre a Missões Horizonte e a SEMAD, revelando o papel da cidade como um celeiro missionário para as nações. O projeto forma missionários autossustentáveis, capazes de transformar comunidades e reacender o evangelho na Europa. Impacto Europa, reacendendo a chama missionária nas nações. O Brasil abriga hoje cerca de 1 milhão de imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, vindos de mais de 100 países, inclusive de regiões onde o evangelho é proibido. Eles estão aqui, bem perto de nós. Cada rosto carrega uma história de dor, coragem e esperança. Pessoas que deixaram sua terra, família e cultura em busca de uma nova vida. E nós, como igreja, somos chamados a enxergar nelas uma oportunidade divina. Deus está trazendo para o nosso país povos antes inalcançáveis. Aqueles que nunca ouviram sobre Jesus agora vivem ao nosso redor. O desafio se transforma em um grande campo missionário. Jesus disse: "Era estrangeiro e me acolhestes." Mateus 25:35. Acolher é mais do que ajudar, é expressar o amor do próprio Cristo. Neste mês de novembro, a SEMAD está promovendo uma mobilização especial de conscientização missionária voltada para o alcance dos imigrantes. O campo missionário está aqui nas nossas ruas, praças e igrejas. Acolher é missão, amar é evangelizar. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Pois é, estamos de volta aí com o cantor Hilton Barbosa, mas antes de começarmos a falar como usar o louvor para fazer missão, eu quero perguntar, você está fazendo missão? Missão é feita assim, com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram e com a contribuição também. Tem uma quarta maneira, não atrapalhando quem está fazendo essas outras 3. Necessariamente não é preciso fazer só uma, não. Você pode fazer as 3, tá? Se você precisar contribuir, tá fácil. Vai na secretaria da tua igreja e faça tua contribuição missionária. Se você não quiser ir lá, tá fácil. Estou passando agora para ti o Pix da SEMAD, que é o CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Ou você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está bem aí na tua tela e contribuir de acordo com o que Deus colocar no teu coração. Mas contribua com amor, com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E aí, deixa eu falar para você, depois que você dá, você pode ver. Se o Senhor não te dá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque o nosso Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Voltamos agora com o cantor Hilton Barbosa e ele vai falar para nós como fazer missão através do louvor. Hilton, você sempre teve esse lado de fazer missão através do louvor. Como é que você se envolveu no projeto missionário? Conte para mim. Pois sim, Esseni. Eu sempre me identifiquei e procurei me aproximar do projeto missionário da Igreja de Imperatriz. Até porque, quando a gente sai para cantar, para atender uma agenda, não deixa de ser um trabalho missionário, mas você fica muito retido ali ao púlpito e tal, e eu procurei me aproximar um pouco mais e não ficar só nessa questão ali de louvar, de
ministrar um louvor, eu queria fazer alguma coisa parecido mesmo com missões. Estando na igreja de Imperatriz e vendo, vivenciando, eu comecei a participar de trabalhos missionários com o pastor Ramos, ainda quando fazendo visitas nos povoados, né? Na época fazia uns teatros, eu participava, e eu fui me envolvendo e fui me apaixonando por missões para fazer mesmo de verdade. E eu comecei a contribuir com missões, porque a gente para melhor começar fazendo é você começar contribuindo. Mais fácil é contribuir, né? Começando contribuindo. Quando você começa a contribuir, você faz. Contribuindo com missões e participando dos eventos missionários, participando das visitas com os missionários, quando eles têm os campi, né? Eu comecei a participar, comecei a me inteirar e comecei, na verdade, a fazer mesmo missões. Algumas viagens missionárias, que eu sempre participava com missões, e a Igreja de Imperatriz desenvolveu um projeto missionário no Suriname, e tem uma base missionária no Suriname, né? E eu tive a oportunidade de ir naquele país. Conte aí para nós como é que foi lá, esse exemplo aí, vai. Primeiro teve um simpósio de missões, e que o pastor Raul esteve, o pastor Ramos, dando aquele pontapé inicial na igreja ter uma base missionária para estar servindo o Suriname e aqueles países do Caribe. Aí dali então, eu já fiquei no país para fazer visita nos garimpos. Ali estava já o missionário Melo, a Cláudia, que hoje ela tem cidadania surinamense, hoje ela casou e está lá no país, continua fazendo missões. E aí eu passei a visitar as congregações no garimpo, mas tem umas distantes que tem que pegar voo. E aconteceram muitas coisas, muitas experiências que eu nunca tinha vivido real no campo missionário. A primeira viagem que eu fui para um garimpo, eu tive que pegar 4 transportes para poder chegar lá. Avião, carro, barco e uma moto, aquelas 4x4 que rodam lá. Você pegou um E, Euseni, o interessante é que eu cheguei lá no garimpo, eu sou negro, preto, mas eu cheguei lá amarelo, mas não era de ouro, era de barro, lama de garimpo, né? Então você já sente, não, eu tô missionário mesmo, então eu tô garimpeiro, não tô doido. E naquelas regiões, ali também tem muitos brasileiros, muito hindustano, que é indiano, muito chinês. E em uma dessas viagens que eu estive, aconteceram algo extraordinário na minha, que eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Para começar, eu passei também um dos medos que eu nunca tinha passado. Eu estava terminando aquela turnê missionária, e num lugar chamado El Passi, e ali estava o missionário John. Hoje ele não está ligado mais à SEMAD, hoje ele voltou para o Brasil, mas ele ficou ali há uns 7 anos. E em frente à igreja, lá tem muitas casas de prostituição, é normal. Em frente à igreja tinha um cabaré, né, como é naturalmente conhecido lá mesmo, cabaré. E o missionário tinha combinado com a dona do estabelecimento para que não funcionasse naquela noite do culto do sábado, porque era bem em frente à igreja. Mas ali quem manda, na verdade, é o ouro, elas estão ali para ganhar dinheiro. E aí ela concordou, mas só quando foi a tardinha, chegou 5 garimpeiros. E lá o homem que tem valor não é o que está arrumado, é o que chega todo sujo de barro, porque ele chegou do garimpo tem ouro. Chegou 5, né? E eles chegaram com os bolsos cheios de ouro. E eles chegaram lá e disseram, ó, aqui está fechado hoje para nós. Só que se tivesse fechado era bom. Ele disse está fechado, mas está aberto e mandou todo mundo tirar a roupa. Meu Deus, e o culto na frente? Bem na frente, ficou todo mundo nu, as mulheres ficaram todo mundo nua, pensa num negócio complicado. E eu cantando bem em frente, as mulheres tudo nua lá e eu pronto. Se você não tiver psicologicamente preparado, espiritualmente preparado, você vai desconcentrar, você não... Porque quem vai, Euseni, quem vai fazer uma obra missionária, especialmente que eu estava num outro país, você tem que se preparar, você tem que orar, você tem que... E até psicologicamente, porque às vezes a pessoa está toda orado, mas psicologicamente ele não está preparado. A visão está turbada. Mas e o convite que tu recebeu para cantar
numa instituição? Como é que foi? Meus irmãos do céu, pela primeira vez eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido, Euseni. Eu já recebi vários convites para cantar na cadeia, presídio, em locais, comunidades, que antigamente chamava favela, agora não pode chamar mais, é comunidade, para cantar na casa de faccionado, para cantar em boca de fumo. Mas foi a primeira vez que eu recebi um convite para cantar num cabaré. E aí lá vai o Wilton. Eu estava na igreja, veja bem, meus irmãos, eu estava na igreja, no culto. Terminando o culto, numa região no sul do Suriname, no sul do país, uma vila chamada Alipossam, fundada por um chinês, Possem. E eu estava no culto todo animado, ali a igreja pequena, tinha umas 40 pessoas, e era o culto de missões. E o pastor disse, não, você também vai dar uma palavra. E aí nós demos uma palavra curta ali, e 3 pessoas aceitaram Jesus, 2 se reconciliaram e uma pessoa aceitou Jesus. Eu passei o microfone para o pastor e uma senhora levantou a mão e disse, eu gostaria de um culto amanhã no meu estabelecimento, aí com a presença aí do cantor, do pastor do Brasil, gostei desse morenão, meu marido também gostou. Aí o dirigente fez um sinal que sim. Todo mundo olhou para ela, eu pensei, essa senhora é uma empresária muito conhecida aqui do lugar. Era a dona do maior cabaré da Vila Alipossam, Cabaré da Rosa. Quando eu soube que era um cabaré, eu disse, eu não vou não. Eu não vou não, porque olha o que eu pensei. Eu pensei na imagem e não pensei no que Deus tinha para fazer naquele lugar. Porque, primeiro, eu nunca tive num cabaré, Zeni. Eu aceitei Jesus com 12 anos. Sim, mas agora tu foi. Olha, mas eu não fui só, eu fui lá um pastor e Jesus acabou com o cabaré, mas tu foi. Então, eu fui orar à noite, pedi uma direção de Deus, porque eu estava nervoso. Eu imaginei, se alguém tirar uma foto, manda lá para o pastor Raul, manda lá para... A minha mulher vê a foto no cabaré. Onde é que seu cantor está cantando? Daí que as pessoas vão entender o que ele está fazendo no cabaré, meu Deus. Mas aí eu fui. Deus me fez entender que eu estava ali para fazer um trabalho missionário. Eu não escolheria o lugar. Quem escolheria era Deus. Eu entendi que aquela obra é uma obra de Deus. Nunca tinha havido um culto nesse lugar, porque ninguém vai fazer culto em cabaré. Quem vai para o cabaré vai fazer outras coisas. De manhã, era o culto no cabaré, foi de manhã, né? Ele ia ser aberto de manhã. Chega lá, tinha 35 moças sentadas que trabalhavam com a Dona Rosa. Tudo sentadinho, tudo arrumadinho. A Dona Rosa, o marido, e só foi 2 crentes. Eu e o pastor da igreja. Graças a Deus. Chegando ali, Euseni, com um violão, igual eu estou aqui, sentado num tamboretezinho de madeira. Eu disse, meu Deus, o que eu vou cantar? Aí me veio na mente, eu comecei a cantar. Deus enviou seu filho amado. Aí no refrão, porque ele vive. Aí eu escutei baixinho, muitas vozes cantando. Aí eu falei, olha, tem brasileiro. Metade daquelas moças que estavam ali, naquele local, eram brasileiras. E desviadas ou distanciadas da igreja. Aí eu entendi por que Deus tinha me levado ali. A surpresa delas quando viram o pastor, um cantor, fazendo um culto no local onde elas estavam trabalhando. Moral da história, desceu uma presença de Deus tão forte nesse lugar que até hoje eu me arrepio. Aí eu pensei só comigo, Jesus está comigo aqui nesse cabaré. Eu não estou só. Aí eu lembrei do texto em que a Bíblia diz que Jesus foi nas partes mais baixas para pregar para espíritos que estavam em prisão. Imagina aquelas pessoas que estavam ali, que eram vidas. E eu comecei a cantar, elas começaram a chorar. A Dona Rosa, era uma senhora bem branca assim, brancona igual você, Eugeni, lourona assim. Ela começou a chorar, que ela ficou vermelha. O marido dela era um negão, mais feio do que eu, 2 vezes. Eita, complicado. E diziam que ele era, brabo. Ele escondia o rosto para ninguém ver ele chorando. O pastor começou a falar em mistério bem baixinho. E a presença de Deus inundou aquele lugar. E as pessoas que estavam do outro lado, os outros bares, começaram a baixar o som.
E um linguarudo espalhou para todo mundo. O pastor lá do Brasil está no Cabaré da Rosa. Aí o que veio de pessoas. Aí o pessoal, canta aí, canta legal, canta mais. Aí o Espírito Santo falou comigo. Quem acredita que Deus fala no coração da gente? Eu não vi voz, eu não vi anjo, mas Deus falou. Você não vai fazer o convite. Eu entendi. Eu vou ganhar esse cabaré todinho para Jesus. Eu vou postar nas redes sociais. Eita, vai ser um sucesso. O Espírito Santo falou no coração. Você não vai fazer o convite. Você só vai orar e abençoar o povo e não o lugar. Aí eu digo, será que não é o diabo que está falando? Porque tem 3 vozes, a voz do homem, a voz de Deus e a voz de Deus. É o diabo que está querendo atrapalhar. Que eu não faço o povo Jesus está aqui, a unção de Deus, o povo está chorando, eu vou ganhar as almas. Aí eu disse, se for Deus, eu vou confirmar com o pastor. Eu disse, pastor, eu estou sentindo de não fazer o convite. Ele disse, faça do jeito que Deus está lhe dirigindo. Eu digo, então é Deus. Aí eu levantei, fiz uma oração, agradeci. O povo, canta mais, canta mais. Eu digo, não, amanhã eu tenho que viajar. Aí porque Jesus tinha dito, olha, vá-se embora. Cante e vá-se embora. E olha, deu o que tinha de dar. Deu o que tinha de dar. Aí eu pensei, eu não vou fazer o convite, não vou ganhar as almas. Moral da história, Zeni. Um mês depois eu já estava no Brasil. Eu já estava no Goiás. Recebi uma ligação do país, era o presbítero Edmar, dirigente da igreja, disse, pastor Zito Barbosa, Deus fez algo tremendo aqui na Vila Alipoçã. Eu digo, você bamburrou, né? Eu brinquei que ele disse, não, mas, sabe a Dona Rosa? Lembra? Eu digo, como é que eu vou esquecer? Primeira vez que eu cantei num cabaré. Aí ele disse assim, ela aceitou Jesus como Salvador. Eu digo, meu Deus. Eita glória. E disse, sabe o marido dela, aquele negão? Eu digo, sei. Ele disse, ele aceitou Jesus também. Lembra daquelas moças? Eu digo, lembro. Metade delas eram desviadas. Se reconciliaram e voltaram para o Brasil e abandonaram aquela vida de prostituição. Aí eu disse, glória a Deus. Ele disse, sabe o melhor? A outra metade, a Dona Rosa despediu para ir para onde quisesse. Quem não quis aceitar Jesus, despediu. E hoje lá é um local de oração. Sabe quem dirige a oração? Faz. A irmã Rosa e o esposo. Glória a Deus. Aí eu entendi que quando você faz o trabalho de Deus, quem dirige é Deus. Deus não queria que eu tivesse... Porque se eu tivesse orado pelo aquele povo, eu ia fazer uma festa, ia botar nas redes sociais, ganhei o cabaré. Mas não era aquilo que Deus queria. Deus queria trabalhar do jeito dele, porque ele sabe trabalhar. Você é só um instrumento nas mãos de Deus. Aí hoje, está lá, a Dona Rosa crente, o esposo crente, aquele estabelecimento realmente fechou, mas também eu cantei em vários outros, os outros não fechou não. Deus tinha um negócio só com aquele, né? Lá tinha, só nessa vila tinha 15. Eu cantei em vários. Não fechou todo, não. Mas aquele lá, Deus tinha um negócio, porque ali tinha aproximadamente 15 moças desviadas da casa de Deus. Sabe de onde elas eram? Tudinho aqui do Maranhão. Meu Jesus. Tudinho aqui do Maranhão. E sabe do mais? Muitas delas me conheciam, vieram falar comigo. Depois a Dona Rosa me procurou e disse assim, pastor, as meninas querem saber se você aceita uma oferta delas. Eu falei, eu aceito. Claro. Eu aceito, sim. Aí elas lá, Euseni, não tem dinheiro em espécie, tudo é ouro. Aí eles botam naqueles papelzinho de jornal, enrola assim, aí cada uma veio com um papelzinho enrolado. Ô pastor, conheço o senhor, eu já ouvi os seus hinos. Uma falou assim, eu conheço aquele que diz, o noivo vem. O noivo não vem. Eu digo, olha minha filha, para você ele veio. Hilton, eu sei que, como eu disse no início do programa, tem cantores que fazem shows, que a gente até paga para ouvir, e tem cantores que adoram de forma diferente. Não que um cantor que faz aqueles grandes shows não seja adorador, eles são. Mas, como, por exemplo, Fernandinho tira... Durante o mês, ele tira um dia que a agenda dele é de graça, ele faz um culto, ele faz uma adoração e ninguém ofereça nada de dinheiro para ele que ele faz.
aquele dia para Deus, sabe? É o dízimo do tempo, tá? Mas são poucos que fazem isso. Anderson Freire faz, né? E a Lauriette faz. Nossa, que e bom. Hilton Barbosa tira um mês todinho para ir para o sertão, né? Você ainda continua fazendo esse trabalho de evangelismo? Eu continuo, Azani. Eu fiz durante 10 anos consecutivos no sertão do Piauí, e visitando aquelas igrejinhas pequenas que geralmente não pode fazer programação, e eu tirava um mês, depois começou a ficar muito pesado, apesar que era uma vez por ano, comecei a fazer 15 dias. Aí muitos missionários daqui da SEMAD, está lá, outros que já se tornaram pastor, né? Como o pastor Maurício, que era ali do nosso Conjunto Vitória, e tantos outros que foram enviados pela SEMAD e que hoje eles são pastor daquela convenção. São muitos, muitos. E às vezes durante esse mês, teve um mês que nós oramos por 79 pessoas aceitaram Jesus. Sempre tinha um pregador. Ou seja, você sempre vai onde a pessoa está. Hoje você faz um trabalho que, digamos, ele não é muito comum, que é o Cantando na Rua. Cantando na Rua. Cantando na Rua. Como é que é esse trabalho? O Cantando na Rua geralmente é em cadeias, presídios, leprosários, clínicas terapêuticas de recuperação, que a Assembleia de Deus tem aqui também, asilos aquelas salas de hospitais que cuidam de aidéticos, que cuidam de... Você, aprendeu aos pés do pastor Raul, Clebson Bandeira, Ramos, como Paulo aos pés de Gamaliel. Exatamente. A Igreja de Imperatriz, na verdade, é um instituto, é uma faculdade de missões. Quem reside em Imperatriz, quem já morou, quem saiu daqui, Euseni, é impossível não herdar esse DNA. Só se for muito ruim. Eu tenho tanta sorte que qualquer lugar que eu chego, o culto é de missão. O culto é de missões. Então, Cantando na Rua, ele nasceu exatamente dos cultos de rua, né? A diferença é que é só uma caixa. E só você. E eu. E se alguém quiser ir mais, tudo bem. Não é que eu não precise, eu não dependo, né? Aí eu chego com uma caixa, a caixa bateria, né? Hoje tá essas caixas modernas. Não vou falar o nome da marca para não fazer merchan. E eu chego no bar, né? Aí tá funcionando no bar, tá tocando no bar. Aí eu ligo a caixa e, pessoal, boa noite, com licença, né? O meu nome é Hilton Barbosa, sou cantor evangélico e esse é o meu projeto Cantando na Rua. Queria pedir permissão para vocês eu cantar aqui um louvor, né? Aí alguns levantam a mão, outros que não levantam, mas se um levantar, eu já meto o som. Aí eu já entro cantando, Euseni. Alguns eu tenho, que é geralmente o Cantando na Rua, o repertório eu tenho um repertório chamado reggae shot, né? Que é aquele shot com sanfona animado e uns reggaes com letras bem evangelística. Tem como tocar um reggaezinho aí? Ah, tem. Vamos lá, um reggaezinho, e a gente entra cantando e aí prende a atenção do povo e ali a gente entra com... No Maranhão você pode cantar reggae que todo mundo entra na vibe. Aí, inclusive, se eu dar uma palhinha aqui de um dos reggae que a gente canta, que é esse aqui, ó. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, nunca foi só, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Sou abençoado esse que Ele me fez. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Sou abençoado assim que Ele me fez. A gente ouviu Hilton Barbosa ontem no Templo Central. De onde surgiu a ideia do cadê o dízimo? Eu lembrei do Paulo André, mas cadê o vaso? Montei a cadê o dízimo? Como é que surgiu o cadê o dízimo? Inclusive... Tu tem um hino assim meio estrambólico, tem aquelas três tias... As três tias E a do Destico. As três tias, te aquieta, te alegra e te anima, né? Você tem que ter essas três tias, porque tem horas se você não ficar animado, mas tem horas se você não ficar quieto, você briga. Então tem que, né, ter as três tias. Tem que ficar quieto, animado e tem que se alegrar. Então, Cadê o Dízimo é uma parceria, na verdade, é uma letra de um compositor, que ele é de Rondônia, mas agora ele está em Minas Gerais. Eu quero pedir aqui perdão para ele, porque agora me fugiu, não deu um branco, foi um preto agora.
Eu sou preto. Olha, eu posso falar de preto, tá? Não vem com esse negócio, não. Tu é racista. Eu tô falando de mim mesmo, então não... Porque hoje qualquer coisinha o povo, não, agora quer processar. Eu vou processar eu mesmo? Você é doido, né? Então, é um compositor, que ele é de Rondônia, agora ele está em Minas, ele é um produtor também. Depois eu vou colocar o nome dele aqui. E ele escreveu essa letra, Cadê o Dízimo? E é uma letra simples, mas é uma letra bem interessante. Canta Vou dar uma palhinha, só uma palhinha. Vai lá, aquela da mulher. Aqui, ó. Deus está abençoando, está multiplicando, abrindo o céu e a vitória mandando. Mas cadê o dízimo? Mas cadê o dízimo? Deus estendeu a mão e honrou sua fé e já aposentou você e sua mulher. Mas cadê o dízimo? Mas cadê o dízimo? Trazem todos os dízimos, irmãos, à casa do tesouro. É Deus quem nos dá tudo, mas Ele é o dono da prata do ouro. Fazei prova de Deus, Ele mesmo deixou essa ordem pra gente. Deus está lá no céu, mas o dinheiro dele tá no bolso do crente. Tá no bolso do crente. Hilton, foi muito legal falar contigo, conversar. A gente tem muito mais coisa da programa, mas só uma hora. Que coisa, né? Muito obrigada. Deus abençoe o teu ministério, obrigado, a tua vida, Amém. Os teus filhos, a tua família, né? Que seja próspero esse ministério, que outros cantores peguem você como exemplo para fazer a mesma coisa que você faz. Amém. Com certeza o galardão vai ser muito grande. E você que está vendo o nosso programa, você pode acessar o YouTube da SEMAD, o YouTube da Igreja, da IEAD, Ministério AD, no canal 14, TV Cidade Esperança. O podcast vai toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. E na Rádio Cidade Esperança, todo sábado, das 19 às 20 horas. E eu falei, Rádio, TV Cidade Esperança, lembrei, a Rádio Cidade Esperança está há 24 anos no ar, 24 horas por dia, anunciando Jesus. Por isso a gente diz que é a mais querida e a mais ouvida, a 106.9. É bom porque você pode ouvir independente do que estiver fazendo. Está dirigindo? Liga o rádio no carro. Está fazendo almoço, está varrendo a casa. Não atrapalha. Liga o rádio e começa a ouvir a mensagem que é pregada, que é cantada ali na 106.9. Aproveita meio-dia o melhor programa desse horário. Voz da Assembleia de Deus. Apresentação eu, Zeni. Tem sempre uma mensagem do céu ministrada pelo pastor Raul. Hinos só tradicionais, aquele do tempo da moda do lenço. Você vai estar comigo, conhecer a história da igreja e o Senhor te abençoe. A gente se despede, prometendo estar de volta, se Deus quiser, na próxima sexta. Obrigado, Hilton Barbosa. Deus abençoe. Obrigado. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.